Olá, pessoal do segundo período de administração, tudo bem com vocês? Bom, sou o professor Demilson. Mais uma vez nós estamos aqui para trabalhar a nossa disciplina de Direito Empresarial. Dessa vez nós estamos na aula 3 do nosso cronograma e aqui nós trabalharemos as noções gerais de Direito Empresarial. Começamos aqui a Teoria da Empresa, parte 1. Então, inicialmente, vamos só retomar o que nós já havíamos trabalhado na aula 2. Na aula 2, nós vimos a evolução histórica do direito empresarial. O direito empresarial surgiu com as grandes navegações, ainda dividindo as noções de direito comercial. Nesse momento das grandes navegações, lá na Idade Média, nós tínhamos as corporações de ofício, a primeira fase da evolução histórica do direito comercial / direito empresarial. Ali nós chamamos aquela fase de fase subjetiva, porque só era considerado comerciante aquele que estava dentro de uma corporação de ofício. Depois nós vimos a segunda fase, que é a fase objetiva, que nós vimos que surgiu com o Código Napoleônico, o Código Civil Francês de 1807. Ali nós tivemos o surgimento da teoria dos atos de comércio. Por isso que na segunda fase da evolução histórica do direito empresarial, naquele período, nós tínhamos um rol de atos de comércio e era considerado comerciante quem praticava algum desses atos, dessas condutas que estavam no rol dos atos de comércio. Pois bem, influenciou muito a teoria dos atos de comércio, de origem francesa, influenciou muito a criação do nosso Código Comercial de 1850. Falei para vocês que esse Código Comercial de 1850 ele foi parcialmente revogado pelo Código Civil de 2002, quando então nós temos o surgimento da teoria da empresa no direito brasileiro. A teoria da empresa, de origem italiana, principalmente pela influência do Código Civil italiano. Nesse período, então, nós surgimos com a ideia de que o empresário. Pois bem, naquela aula, aula número 2, nós trabalhamos também o conceito de empresário. Quem é empresário? Conforme o artigo 966 do Código Civil, nós analisamos o conceito de empresário. Ok, pessoal? Pois bem, agora continuando aqui, nós estamos aqui no tópico 3, nós vamos ver que tem alguns agentes econômicos que eles são excluídos do conceito de empresário. E aí nós temos que trabalhar com uma nomenclatura aqui que é fundamental. Se esse agente econômico ele for uma pessoa física, então muito cuidado. Se esse agente econômico for uma pessoa física, ele pode ser denominado de autônomo ou profissional liberal. Mas, se esse agente econômico for uma pessoa jurídica, o que nós vamos ter aqui? Lembra, se esse agente econômico, sendo pessoa jurídica, exercer atividade empresarial, nós teremos uma sociedade empresarial, ok? Só que quando esse agente econômico é uma pessoa jurídica que não exerce uma atividade empresarial, que está excluído do conceito de empresário, nós vamos ter aqui a chamada sociedade simples, ou EIRELI simples. Então, será chamado de sociedade simples quem, por força do artigo 982 do Código Civil, e aí vamos ver aqui, muita atenção. Toda vez que tiver a palavrinha salvo as exceções expressas em lei, olha aqui, considera-se empresária, sociedade empresária. Então, ligando aqui, ó, o que é uma sociedade empresária? Tem por objeto, é aquela que tem por objeto, o exercício de uma atividade própria de empresário. E aqui outra palavra-chave fundamental que é o registro, porque lembrem bem, nós ainda vamos falar do registro, mas o empresário, segundo o Código Civil, no artigo 966, ele deve levar os seus atos constitutivos a registro. Tá certo, pessoal? Muito bem, então, sociedade empresária, tá aqui, ó, sociedade empresária, aquela que exerce as atividades típicas próprias de um empresário. E a sociedade simples é aquela que nós falamos. Mesmo tendo um exercício de uma atividade econômica, mesmo tendo um exercício econômico de uma atividade, ela está excluída do conceito de empresário. Aqui eu pus uma observação importante que é, nota-se que a atividade é de natureza empresarial. Por exclusão, será uma atividade de natureza simples. Então, se eu tenho uma atividade de natureza empresarial, sociedade empresarial.
Se por exclusão eu não tenho uma atividade empresarial, nós vamos ter uma sociedade de natureza. Bom, aí a primeira coisa que eu quero que vocês observem é essa noção de profissão intelectual. Analisem comigo aqui o artigo 966, parágrafo único do Código Civil, que diz aqui, ó, não se considera. Então, não será considerado empresário quem exerce profissão intelectual. E quando nós falamos em profissão intelectual, essa profissão pode ser de natureza científica, natureza literária, natureza artística, ainda que tenha concurso de auxiliares ou colaboradores, essa é a regra. Até aqui nós vimos a regra. Agora vamos ver a exceção. Salvo o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Pois bem, então. Então, o que nós temos de profissão intelectual que não vai ser considerado empresário? Aquele que tem uma profissão científica, o médico, contador, engenheiro e assim vai. Aquele que tem uma profissão de natureza intelectual literária, então, por exemplo, o jornalista, autor de livro. O artista, aquele que tem uma profissão artística, ator, cantor. Então, veja bem, olha as duas observações que eu pus aqui. As atividades intelectuais, elas são prestadas de forma pessoal, ainda que tenha auxiliares ou colaboradores. Então, imagina um médico que tem o seu consultório médico. Ele tem ali uma secretária. Isso não é um empresário. Não caracteriza atividade empresarial. É uma profissão intelectual. Agora veja aqui a profissão intelectual novamente, de natureza científica, literária, artística, ela não é considerada atividade empresária. Ok, pessoal? Não é considerada atividade de empresário, não é atividade empresarial. Mesmo como eu disse, se tiver relacionada ainda com auxílio de pessoas, colaboradores, auxiliares, não importa. Agora eu quero que vocês prestem atenção, e por isso eu pus aqui, ó, cuidado, muito cuidado. Essa exclusão, então, se ele exerce uma profissão, um arquiteto, tem o seu escritório de arquitetura, se ele exerce, mesmo exercendo a sua profissão, com a colaboração de pessoas ao seu redor, ele não é empresário, tá certo? Por isso que, ó, cuidado, porque essa exclusão também se aplica a uma pessoa jurídica. Então, se eu tiver uma sociedade de médicos, se eu tiver uma sociedade de advogados ou de arquitetos, assim como se aplica a pessoa física, então tanto faz se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Se ela simplesmente exerce a profissão, não é empresário. Agora, o que eu destaquei lá? O elemento de empresa. Então, esse elemento de empresa que é descrito ali no finalzinho do código, do artigo do Código Civil, é muito importante a gente destacar o seguinte. Então, eu pus dois casos aqui para a gente analisar. Olha, quando a atividade intelectual estiver integrada a um objeto mais complexo, mais amplo, próprio da atividade empresarial. E aí vejo aqui um exemplo, ó. Imagina uma clínica veterinária comigo, com 2 veterinários. É uma atividade intelectual. Se eles estivessem exercendo sua profissão, eles não seriam considerados empresários. Porém, essa clínica será uma sociedade simples, né? Só que veja comigo, contudo, suponha-se que eles criaram também um pet shop junto à clínica. Neste momento ocorre uma atividade de natureza empresarial. Então está aqui, ó, atividade de natureza empresarial. Assim, o que era uma atividade apenas intelectual, meramente intelectual, ela se tornou elemento de empresa. Se tornando elemento de empresa, então nós deixamos de ter uma atividade intelectual, sociedade simples, e passamos a ter uma sociedade empresária. Ok? A letra B é a mesma coisa. Ó, quando o serviço não se caracteriza como personalíssimo, tendo em vista um cliente individualizado, mas sim um serviço impessoal direcionado a uma clientela indistinta, será considerado empresário quando oferecer a terceiro prestações intelectuais de pessoas contratadas a seu serviço. Então vamos ver um exemplo aqui. Vamos ver um fotógrafo? Um fotógrafo é uma atividade intelectual artística. Ele não é empresário, essa é a regra. Ele não é empresário. Mas, quando esse fotógrafo passa a contratar mais fotógrafos, neste momento, aquele simples fotógrafo, ele estará organizando essa atividade. E com isso ele constitui o elemento de empresa. Ele deixa de ser um profissional liberal e passa a ser um empresário. Se estiver associado a mais alguns, passa a constituir uma sociedade empresária.
Aí, sempre que a gente tem alguma dúvida, a gente consulta os chamados enunciados do Conselho da Justiça Federal. Esse aqui é o enunciado 194 do Conselho da Justiça Federal. O que ele diz? Os profissionais liberais, que a gente acabou de falar, não são considerados empresário, salvo exceção, se a organização dos fatores de produção que a gente viu no conceito de empresário, mão de obra, organização, matéria-prima, tecnologia, for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida. Aí ele se torna empresário. Um exemplo aqui é a sociedade de advogados. Então, muito cuidado, ó. Aqui dois dispositivos fundamentais do Estatuto da OAB, que diz aqui no artigo 15, os advogados podem reunir-se em sociedade simples. Só isso aqui. Se é sociedade simples, não se torna empresário. Aí, olha aqui o que eu coloquei aqui de observação do artigo 15. Dispõe que a sociedade de advogado é uma sociedade de natureza simples. Não pode se tornar em sociedade de natureza empresarial. Outra observação aqui, ó. Nota-se que a OAB não admite a sociedade de advogados de natureza empresarial. Portanto, a sociedade de advogados não é uma sociedade empresarial. Isso aparece em questões de concurso, sempre essa pegadinha. 2 advogados, 3 advogados constituíram a sociedade empresarial. Errado, incorreto. Bom, vamos continuar aqui no tópico 3. Vamos ver agora o exercente de atividade rural sem registro na junta comercial. Nós ainda vamos estudar detalhadamente, mas o empresário ele tem que fazer o seu registro, é uma obrigação. Esse registro é sempre feito na junta comercial, nós vamos estudar com calma. Então fica de olho aqui no artigo 971 do Código Civil. O artigo 971 do Código Civil diz que o empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode, observadas as formalidades que tratam o artigo 968 e parágrafos, requerer sua inscrição. Então, tomem cuidado aqui com o pode, ok? O empresário, em regra, ele deve fazer a sua inscrição. Porém, o empresário que tiver como principal atividade a atividade rural, ele não é obrigado, ele pode fazer a sua inscrição. E quando ele faz essa inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, da respectiva sede. Então vamos tomar cuidado para a gente ter noção de sede. Caso em que depois de inscrito, e aqui grifa comigo, depois de inscrito. Então qual que é a diferença do empresário clássico, normal, tradicional e o empresário rural? O empresário normal, qualquer forma de empresário, logo que ele exerce atividade econômica organizada, como nós vimos no artigo 966, ele já é considerado empresário. Porém, o empresário rural não. O empresário rural ele só se torna empresário rural quando registrar as suas atividades. Então, olha aqui. O registro aqui não é obrigatório. Mas repare que somente depois de registrado, o exercente de atividade rural fica equiparado ao empresário. Então, faço uma distinção aqui. Primeiro, palavra-chave, registro. O registro nós temos duas naturezas. Natureza constitutiva. É o caso do empresário rural. Ele se constitui empresário quando se registra. Natureza declaratória. É a regra. Qualquer empresário de qualquer ramo empresarial, quando ele faz o seu registro, aquele registro é de natureza declaratória. Está apenas declarando algo que já existe. Aí nós temos aqui uma questão de concurso. Olha aqui, pus uma questão de concurso aqui. O rural, que não tem registro, poderia ter uma recuperação judicial, que é o que a gente vai estudar lá na frente? Não. Por quê? Porque a recuperação judicial só incidirá para quem tem natureza empresarial. E um empresário rural que não tem registro não é considerado empresário. Pessoal, essa é a primeira parte da nossa aula. Muito obrigado. Vamos continuar com a organização dos nossos estudos. Prestem bastante atenção. Qualquer dúvida, a gente conversa novamente, ok?